Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Pode tomar o seu assento. É a última vez esse ano, mas o ano que vem eu estou de volta, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Diego, pastora, pastor Paulinho, os amigos dessa igreja tão querida, e os amados aí que estão assistindo pela internet. Que a voz de Deus alcance você aonde você estiver. Deus tem uma palavra para a nossa vida nessa noite. Vamos abrir as escrituras, queridos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Um texto conhecido. Vamos meditar um pouco hoje. Eu peço que você permaneça, por gentileza, com a sua Bíblia aberta após a leitura, tá bom? Quem encontrou Marcos capítulo 2, diga amém. Amém. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vá para a tua casa. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Bendito seja o nome de Jesus. Queridos, uma das pérolas da nossa vida é a preciosa bênção de termos amigos leais, não é? Eu confesso para vocês que aquela música do Roberto Carlos, Eu Quero Ter um milhão de amigos, ela é muito bonita, mas não é uma realidade. Porque amigos, na verdade, pastor Diego, não é quantidade, e sim qualidade. É muito melhor você ter 2 ou 3 leais, fiéis, que vão puxar a tua orelha quando você estiver errado e vão aplaudi-lo quando você estiver certo, do que você ter 1 milhão de bajuladores. Uma das grandes bênçãos de Deus na nossa vida, nessa breve passagem nossa aqui nessa terra, é a gratidão de termos pessoas que nos abençoam. Amigos leais são aqueles que falam a verdade, são aqueles que não massageiam o seu ego, são aqueles que vão glorificar a Deus pelos teus triunfos, vão orar por você diante das suas quedas e vão lhe informar quando você porventura estiver errado em alguma área da sua vida. Essa é de fato a função dos amigos. Nós estamos finalizando um ano, talvez não foi fácil para alguns aqui, mas até aqui chegamos pela fé. Se tem ar nos nossos pulmões é porque ainda há esperança para nós. E eu louvo a Deus pela sua vida nessa noite. Eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aprender um pouco mais com as Escrituras no que diz respeito a esse texto tão importante, tão pregado em nosso meio.
Primeira coisa, irmãos, que nós vamos observar aqui, está no verso de número 1, não é? Que logo nos dá uma informação muito preciosa e muito mal pregada por aí. Olha, o texto diz que Jesus soube-se que ele estava em casa. Muita gente diz por aí que era a casa de Jesus. Inclusive, já vi até pregador dizendo que Jesus tinha casa na praia e coisa do tipo, né? Mas a casa que se refere o texto aqui é a casa de Pedro. Esse milagre ocorrido em Cafarnaum foi dentro da casa de Pedro, inclusive comprovado recentemente pela arqueologia bíblica. O milagre de Cafarnaum aconteceu realmente na casa de Pedro. Agora, outra coisa importante é que a Escritura diz que dentro dessa casa, onde havia esse culto doméstico, tinha tanta gente, mas tanta gente, que diz as Escrituras que nem junto à porta cabiam, ou seja, o culto estava lotado. Pastor, o que deixa o coração de um pastor feliz? Dentre as coisas, é um culto lotado, né? Quem não quer ver a sua igreja cheia, né? O pastor falou aqui da cantata de Natal que vai ter, e eu espero que você convide alguém. É muito gratificante nós estarmos reunidos num só espírito para adorar a Deus, em uma casa de oração que esteja lotada de pessoas, principalmente pessoas que não servem a Deus, para que elas ouçam a palavra, se convertam, se arrependam, se rendam aos pés de Cristo, e Deus habite o ambiente de uma forma proporcional à tua glória. Agora, olha que coisa interessante, o texto diz, nem junto à porta cabiam. O culto estava lotado, mas queridos, muitos cultos por aí estão lotados. A questão é, o que atrai pessoas a um culto? Qual é o motivo principal de uma igreja estar lotada? Há muitos cultos lotados de pessoas vazias. Há muitos cultos lotados porque há entretenimento na igreja. Há muitos cultos lotados porque em muitos lugares parece mais um show pirotécnico e não um culto de adoração. Mas, segundo as Escrituras e segundo esse texto, qual é o principal motivo que um culto deve estar lotado? O texto vai dizer o motivo porque esse culto estava lotado. Acompanhe comigo o verso 2. E logo se ajuntavam tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. O culto estava lotado. E por que o culto estava lotado? Porque anunciava-lhes a palavra. O que traz alegria a um culto? Palavra. O que traz alegria a um coração ferido? Palavra. Pastor, mas no louvor não é importante? Muito importante. O andamento do culto não é importante? Muito importante. Dízimos e ofertas é importante? Sim, porque senão não tem manutenção da igreja, não tem como enviar missionários. Mas o que deve ser a prioridade num culto, não desmerecendo as demais coisas citadas anteriormente, é a palavra. Por quê? Porque, irmãos, todos os dias vivemos problemas, angústias. E o que vai sustentar você nesse dia? Palavra. Todo dia nós passamos por talvez privações, e o que vai sustentar? Palavra. Irmãos, as maiores guerras na vida de um crente são vencidas através de duas coisas: oração e palavra. Por isso que é importante, quando você orar, você levar na tua Bíblia. Por quê? Quando você ora, você fala e Deus te escuta. Quando você abre a palavra, você escuta e Deus fala com você. O que faz você e eu sermos cristãos equilibrados nessa vida não é uma rosa ungida, não é uma água benta, é oração e palavra. Então perceba que a multidão estava ali apertando a Jesus, a casa estava lotada, porque naquele local tinha palavra. Agora, uma coisa curiosa, irmãos, que nós encontramos aqui no verso 3, por isso eu pedi para você manter sua Bíblia aberta. Diz um dito popular muito conhecido, e eu concordo com isso veementemente, que a união faz a... Vamos lá? A união faz a... É verdade, a união faz a força. Olha só o que diz o verso de número 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 unidos em prol de um.
4 que chegaram na casa do camarada falaram: hoje tem algo novo para você, e nós queremos ser um agente de bênção para abençoar você. A união faz a força. 4 conduzindo 1. A grande pergunta é, para nós aqui, para todos, inclusive para mim que estou aqui: que tipo de amigo nós temos sido? Reflita comigo algo curioso. Aqueles 4 amigos, pastor Diego, estavam levando um amigo que estava paralisado. O texto diz: o paralítico de Cafarnaum. Como que eu aplico hoje para as nossas vidas? Você já parou para pensar que talvez tem pessoa na tua casa, na tua parentela, na tua empresa, não sei, no seu ciclo de amizade, que tem algo na vida deles paralisado, e Deus quer usar você para trazê-los até Jesus? Olha que curioso. Amigos leais são pessoas que levam aquele que está paralisado até Cristo. Às vezes você pode conhecer alguém que tem dinheiro, que está bem, que a empresa está voando, está decolado, mas o casamento dele está uma tragédia. Ou seja, o casamento dele está paralisado. E às vezes a gente quer ser aquele missionário internacional, né? Fazer missão no mundo inteiro. E às vezes tem um amigo do lado, paralisado, a gente está lá, e Deus está assim: conto com você, vamos lá. Ó, o casamento dele paralisado, ministra na vida dele. Ah, vai ter um encontro de casais na igreja. Não, só vou eu que sou crente. Não, pega aquele casamento arrebentado daquele amigo seu lá e traz ele para o encontro. A verdade é: que tipo de amigo nós temos sido para o mundo aí fora? A gente abraça os amigos, abençoa, glória a Deus, aquela coisa toda. Mas o que Deus está dizendo aqui essa noite é o seguinte: o ano que vem o Senhor vai dar muita oportunidade para nós de ser instrumentos dele para trazer aqueles paralisados até Jesus. Eu tive um pastor que me trouxe uma informação muito relevante, pastor Diego, nos tempos de seminário. Ele me disse assim: pastor Marcelo, a igreja, ela cresce através de uma única forma. Existe uma diferença entre crescimento e apoio. Pastor, o que é o apoio? Apoio é quando vem alguém já cristão, de uma outra igreja, de uma outra cidade, vem para o culto, simpatiza com a igreja, gosta da doutrina da igreja, gosta do andamento do culto e vem congregar aqui. A igreja cresceu? Vamos supor que vem uma família com 30 pessoas. A igreja cresceu? Absolutamente não. Ela teve um apoio. E como que a igreja cresce, pastor? Esse pastor me informou o seguinte: a igreja cresce no batistério. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? É Deus dizendo: quantas pessoas paralisadas pela falta de fé, quantas pessoas que ainda não receberam o anúncio da salvação, passaram por você, diante de você esse ano, e você não teve a coragem, eu e você não teve a coragem de falar do Evangelho. Você já parou para pensar que se eu e você tivermos um pouquinho mais de força em Deus, você pode ser um agente de milagre para que o ano que vem o batismo dessa igreja seja um pouco mais numeroso? Você pensa que Deus vai usar só o pastor Diego? Que ele vai sair por aí na rua com um megafone convidando todo mundo para o batismo? Não, Deus conta com você. Deus conta com você para que você seja um amigo leal e traga pessoas até Cristo, assim como aqueles homens fizeram. A união faz a força. Então você deve se unir com teu irmão para que nesse ano vindouro Deus use você de uma forma extraordinária para abençoar a vida de muitas pessoas paralisadas. Agora, olha que coisa interessante, queridos. O que esses amigos encontraram quando saíram de casa, fizeram aquele esforço, a união faz a força, pegaram aquele homem, levaram até a casa onde Jesus estava? E o que acontece quando você se mobiliza para fazer isso? Você tem que lidar com algo muito triste, que é a multidão insensível. Queridos, há um dito popular também muito conhecido que diz assim: muito ajuda quem não atrapalha. Pastor, mas como eles atrapalhavam e como eles foram insensíveis? A multidão estava junto à porta, lotado, e não deixaram o camarada entrar. Pensa, irmãos,
Os 4 assim: deixa ele entrar, o caso dele é urgente, ó, não anda, a perna está travada, ajuda esse homem. Não, eu quero a minha bênção. O que é isso? Multidão insensível. E nós temos o grande risco e o perigo de nos tornarmos insensível quando nós não olhamos para o próximo que está em situação pior que a gente. O que era o correto? Será que tinha gente ali passando por problema de saúde? Tinha. Mas será que a saúde dele estava mais debilitada do que daquele homem? Será que ele não podia olhar para: eu estou com um problema aqui no rim, o negócio está feio, mas puxa vida, eu tenho perna, não vamos deixar ele passar? Eu vou te falar uma coisa que é um fato. Por pior que esteja a sua situação, pastor Paulinho, sempre vai ter gente em situação pior que a tua. E o grande perigo é a gente ser envolvido pela insensibilidade de não saber estender a mão àquele que está em pior que a gente. Tem gente que reclama porque comeu ovo a semana inteira. Queridos, pega um ovo seu, pega um ovo lá da sua geladeira, frita ele e joga em países de plena miséria. Até tapa sai para pegar aquele ovo que eu e você às vezes despreza. E eles tiveram a infelicidade, pastora, de dar de cara com uma multidão insensível que não deixou eles entrar. Irmãos, aprenda uma coisa: talvez você esteja passando um momento difícil, de luta, de guerra, mas o meu coração e o seu não precisa, não tem jamais que ficar achando que a nossa situação é melhor do que as outras. Sempre vai ter gente em situação pior do que a gente. Mas note você comigo aqui no verso de número 4, acompanhe comigo. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Qual é a boa notícia aqui, queridos? É que amigos leais não medem esforços para levar você até Jesus. Aliás, deixa eu dar uma notícia interessante. Sabe por que você está aqui hoje sentado nesse banco, confortável, ouvindo essa palavra? Porque um dia algum amigo falou de Jesus para você, não é? Então amigos leais sempre vão levar você até a presença de Jesus. E detalhe, amigos leais, eles se esforçam para o teu próprio bem. Você pensa que é fácil abrir um telhado e descer? Esforço. Para o bem de quem deles? Não, para o bem daquele que estava sofrendo. Porque um amigo verdadeiro se esforça para o bem do outro. Eu nunca canso de me dizer isso, esse exemplo. Acredito que eu até já disse aqui, uma vez que eu fui pregar no interior, estava ali na cidade de Aparecida do Norte. Eu cheguei lá, pastor, num domingo, preguei no domingo. Segunda tive compromisso também. Na terça eu estava pregando. E eu ia pregar até o outro domingo na região, Guaratinguetá, Roseira, aquela região ali, né? Lorena. E de repente, queridos, na terça-feira, todo culto que eu vou pregar, eu desligo o celular, não tem conversa. Nem está aqui agora porque está carregando ali. E quando acabou o culto, eu fui abrir o celular para ver as mensagens, tinha umas 200 da minha esposa. Eu falei: o que está acontecendo? Nunca faz isso? Qual era a mensagem, pastor Paulinho? Estou com uma hérnia estourando agora, preciso ir no médico. Eu estava lá em Aparecida do Norte. Peguei o telefone, liguei para os pastores: está cancelado. Pastor, pelo amor de Deus, fizemos aqui cartaz aqui. Não, filho. A minha família vem antes do meu ministério. Porque se eu não cuidar bem da minha família, a Bíblia diz que eu sou pior do que o ímpio. Cancelei. Pastor, e aonde entra aí o amigo leal aí? Um pastor da igreja que eu estava pregando na terça falou: pastor Marcelo, entra no meu carro, nós vamos levar na tua casa agora. Ele saiu lá de Aparecida e me trouxe dentro de casa. Por quê? Porque um amigo leal se esforça pelo bem do amigo que está sofrendo. É por isso que a Bíblia diz, e nós entendemos, que Jesus é um amigo mais chegado do que um irmão, porque Ele viu que nós estávamos sofrendo nos nossos pecados, mortos em nossos pecados, e Ele nos perdoou, nos lavou, nos limpou, escreveu nosso nome no livro da vida, transbordou o nosso coração de paz e de alegria, e nós temos esperança na sua gloriosa volta para a glória do teu nome. Esse é o nosso amigo.
Acompanhe comigo, por gentileza, o verso de número 5. Olha que informação preciosa. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha que curioso, irmãos. Amigos que têm fé são reconhecidos por Jesus. Vou repetir. Amigos que têm fé são reconhecidos por Jesus. Pastor, por que foram reconhecidos por Jesus? Olha o que o texto diz. Por isso que eu pedi para você manter a Bíblia aberta. Verso 5. Vendo-lhe a fé deles, ou vendo-lhes a fé. A fé de quem? Dos amigos. Posso te dar uma boa notícia? Está preparado para encerrar o ano com uma boa notícia? Você que vem para o culto e fala: puxa vida, eu queria tanto que o meu marido tivesse. E você fica: meu Deus, eu queria tanto que o meu filho tivesse aqui. Ah, Senhor, meu parente está doente. Eu falei para ele: vamos lá, que Jesus, vamos lá para receber a oração do pastor, que Deus pode curar você. E você vem, às vezes fica aqui no culto, dá aquela amargura. Meu Deus, eu queria tanto que aquela pessoa tivesse aqui, participando do culto, adorando a Deus, sentindo essa graça. Pastor, qual é a boa notícia? Vendo a fé deles, mesmo que ele não venha, mesmo que ela não venha, Jesus pode visitá-lo por causa da tua fé que está aqui. Já sentiu angústia por não ter um parente aqui? Eu já. Eu sinto isso até hoje, porque todos aqui, os meus amigos aqui, sabem que minha mãe não serve a Deus. Pastor, mas como é que pode? Você viaja, ganha almas, prega o evangelho, o que eu vou fazer? Mas, quando eu li esse texto, me deu um alívio. É claro que se a minha mãe estivesse aqui, eu estaria feliz, soltando fogos, mas eu entendo, vendo a fé deles, Deus pode ver a minha fé e guardar a minha mãe lá onde ela está. Deus pode ver a tua fé e guardar o teu parente que está lá no Rio de Janeiro, lá no Nordeste, lá na Europa, onde ele estiver. Deus vê a fé deles, ou seja, a fé que habita em você é um bálsamo de Deus na vida daqueles que não estão aqui da forma que você queria. Irmãos, não tem nada tão angustiante na vida do que você orar pela salvação de alguém, querer que essa pessoa está no culto e a pessoa não vem de jeito nem amarrado. Deus está falando com alguém aqui, mas Deus está direcionando essa palavra para o teu coração, para dizer o seguinte: eu estou vendo a tua fé, e no momento oportuno essa pessoa virá, e por causa da tua fé, diz o Senhor dos Exércitos, eu guardarei esta pessoa até o dia em que ela entrará por essas portas, adorando, bendizendo e glorificando o teu nome. Então você não precisa ficar com o coração pesado quando você ora por alguém, para Deus curar alguém, para Deus salvar alguém, para Deus visitar alguém, e as pessoas não estão aqui. Lembra-se desse texto, marca com marca-texto, Jesus dizendo para você: vendo a fé deles, eu vejo a tua fé em prol daqueles que você está orando. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Muito bem. Outra coisa interessante, irmãos, eu vou ler os versículos seguintes, do 6 ao 10, para explicar essa verdade absoluta das Escrituras. Veja: estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração. Veja bem, arrazoavam em seu coração é o seguinte: pensamento, pensaram, não é? Não verbalizaram. Olha só, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Olha só, Deus com o dom do discernimento, Jesus lendo o pensamento daqueles homens. Eu sei o que vocês estão pensando. Arrazoava em seu coração. Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te e anda. Olha só, queridos, qual é a informação aqui relevante, importante e preocupante? Pastor, preocupante? Sim. Diz as Escrituras que Jesus leu o pensamento daqueles homens. Pastor, o que tem isso de preocupante para nós? Tudo. O que nós temos transformado, em que, melhor dizendo, nós temos transformado a nossa mente? Faz um check-up aí. Irmãos,
Esse negócio diz assim: a mãe conhece um filho, o pai conhece um filho. Pode até conhecer, mas posso falar uma verdade absoluta? Não conhece 100%. Você pode conhecer as manias do seu filho, da sua filha, o gosto dele, o gosto musical, a comida que ele gosta, tudo bem. Mas lá no íntimo, aonde só a palavra penetra, é só Deus que conhece. A boa notícia disso é que Deus conhece os mais profundos dos nossos pensamentos. E a notícia preocupante é que tipo de pensamento nós temos pensado. Porque é lá no oculto, onde ninguém te vê, onde teu pai não te vê, tua mãe não te vê, teu marido não te vê, tua esposa não te vê, teus filhos não te vê, é que Deus te vê. É por isso que a Escritura ela é clara, objetiva em dizer em nos direcionar num conselho muito lindo, que diz o seguinte: meus filhos, vou dar uma dica de pensamentos para você. Pense em tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é lícito, nisso pensais. Ou seja, transforme a tua mente em pensamentos que agradam a Deus, porque Deus, diferente do diabo, Ele lê os pensamentos dos homens. Foi por isso que Jesus leu o pensamento daqueles homens, dizendo que eles estavam querendo imputar a Jesus uma blasfêmia. Olha, você está falando, fazendo blasfêmia aqui. Só Deus pode perdoar pecados. Eu não vou dizer a pergunta, mas a afirmação de Deus para nós hoje é categórica: cuidado com os seus pensamentos. O verso de número 11 também nos dá uma informação muito preciosa. Acompanhe comigo, olha o que o texto diz: a ti te digo. Olha que curioso, Jesus diz assim para os amigos, vendo a fé deles: estou falando com você. Quando eles depositam o amigo no chão, eles falam: agora o negócio não é mais com você. Ele vira para o amigo e fala assim: eu digo agora é com você, a ti te digo. O que isso significa, pastor? É que eles desceram o amigo até Jesus. Quando ele desce, Jesus fala: eu falo direto com você. Por que a ti te digo? Porque quem desce, eu falo direto com ele. Só o pastor Diego entendeu. Quem desce, quem se humilha, quem reconhece o senhorio de Cristo, quem reconhece que Ele é o Senhor, o Salvador, o Redentor, o perdoador dos seus pecados, quem reconhece que a tua mão não alcança aquilo que Jesus alcança, e desce, ele fala diretamente com essa pessoa. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito de citar, acho que em toda pregação eu cito: Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. Que texto lindo das Escrituras. Deus está dizendo o seguinte: quem não desce, eu abato, mas quem desce, eu levanto. A ti te digo, meu filho, já falei com os seus amigos, tá? Eu vi a fé deles, e agora eu vou falar direto com você, porque simplesmente você teve a ousadia de descer. Queridos, as maiores bênçãos na vida dos crentes ao longo da história foram na vida de crentes que reconheceram a sua pequenez e desceram. A vida de Zaqueus virou dos avessos quando ele teve a atitude de descer da árvore. A vida de Saulo de Tarso deu uma guinada quando ele teve a atitude de descer do cavalo. O texto conhecido das Escrituras diz assim: Jeremias, vai e desce a casa do oleiro. Não há demérito nenhum em descer, muito pelo contrário. Tem uma música, pastor Diego, que eu acho linda. Essa música, se a frase fosse só essa, já valia a música inteira. Qual, pastor? O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Oh, maravilha. Irmãos, Deus seja louvado pela tua formação acadêmica, Deus seja louvado pelos seus diplomas, Deus seja louvado pela sua condição financeira, Deus seja louvado por você ter um patamar profissional elevado, Deus seja muito louvado. Mas saiba de uma coisa: o lugar mais alto que você pode estar não é no auge da sua carreira, mas é aos pés de Jesus. O lugar mais alto que você pode estar na tua vida é aos pés do Salvador, porque Ele é o Salvador da nossa vida, o nosso Deus. Como eu amo as Escrituras. Sabe por que eu amo as Escrituras? Porque as Escrituras, ela nivela todo mundo. Ela pega
o homem mais rico do mundo e coloca ao lado do homem mais pobre do mundo. O melhor lugar do mundo, sem dúvida alguma, é aos pés do Salvador. Olha o que o verso 11 diz, continua comigo, verso 11: a ti te digo, porque quem desce eu falo direto com ele, levanta-te. Olha só, peraí, ele desce e agora Jesus fala para levantar? Simples, irmãos. Todo aquele que desce até Jesus é levantado pelo próprio Jesus. Eu vou repetir, isso aqui é lindo, isso aqui é simples, mas profundo. Presta atenção, isso aqui é simples, mas profundo. Quem desce até Jesus é levantado pelo próprio Jesus. Ah, pastor, tem algo na minha vida que não vai, não anda, o negócio tá no chão. A pergunta é: você tem descido? Você tem reconhecido que, embora a sua luta, a sua peleja é importante, a sua força de vontade é importante, se ainda não aconteceu nada, você não percebeu que alguma coisa estranha está acontecendo? Será que nós estamos substituindo o tempo tão precioso de descer e estamos só preocupados em subir? No reino espiritual não há subida sem descida. No reino espiritual não há triunfo sem ir para os pés de Jesus. O grande problema é que a gente quer triunfo, mas não quer descer nos pés de Jesus. O grande problema é que a gente confia sobretudo na força do nosso braço. Mas irmãos, vamos ser sinceros aqui, tem coisa na vida que nós não conseguimos alcançar pelos nossos méritos. Às vezes você pega um diagnóstico e vai no médico, o médico olha para a tua cara e fala assim: ó, o que acontece nesse momento, pastor? É só a mão de Jesus. Essa noite Deus está nos convocando, e a palavra está pegando aqui, irmão. Você não imagina como está sendo, o chicote está estralando aqui. Deus está nos convocando essa noite para dizer o seguinte: eu tenho um ano de triunfo pela frente para vocês, mas vou pedir uma gentileza: desçam mais, se entreguem mais. A frase que eu amo também dizer, sempre eu gosto de dizer o seguinte: ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de esforço, mas é uma questão de entrega. Se entrega mais, desça mais aos pés do Salvador, porque todo aquele que desce até Jesus é levantado pelo próprio Jesus. Bendito seja Deus. Tem algo nesse texto que simboliza, veja bem, simboliza a lembrança da amargura. O que era, pastor? O leito que aquele homem carregava. Lembrança de amargura. Olha o que o verso 11 diz, continuando: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha só que curioso, é Jesus dizendo o seguinte: prepare-se para se despedir da lembrança da amargura. Ah, Jesus, eu vou pregar isso aqui hoje. Olha a palavra profética que está vindo sobre a sua vida, sobre a vida de você que está em casa assistindo. Prepare-se para se despedir, para dizer tchau, bye bye, adeus, a tua lembrança da amargura. O que era a lembrança da amargura daquele homem? O leito. É Deus dizendo o seguinte: olha, vai para onde agora? Vai para a tua casa. Pastor, o que significa? Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui com muito cuidado, para você entender. Eu estou pregando para uma igreja inteligente, esclarecida. Veja bem, você vai entender o que eu vou dizer. Quando Jesus disse vai para a tua casa, Ele está dizendo o seguinte: eu tirei o fardo de você, e agora você vai tirar o fardo das pessoas. Por isso que eu falei para você me entender, para você não ficar bravo comigo. Eu estou pregando para uma igreja inteligente. É importante você cuidar de quem passa por um problema desse. Nós somos cristãos, temos que cuidar. Mas só quem passa esse drama sabe que realmente é algo difícil. Não é um fardo no sentido de você não amar, não cuidar, abandonar, não, mas é uma situação difícil. E Jesus estava dizendo o seguinte: olha, volta para tua casa e leva alegria para eles, porque eles foram seus amigos que sustentaram você até agora. Agora você volta para lá e leva alegria para o seu local de origem. É Deus dizendo o seguinte: quando eu abençoar você, você vai ser um transportador dessa bênção para as pessoas que seguraram o rojão com você a vida inteira.
É por isso que o princípio da gratidão é algo importante na nossa vida. O reverendo Marcelo de Oliveira, que prega aqui sempre, ele diz uma frase muito bonita. Ele diz o seguinte: que a gratidão é a moeda que paga a dívida do coração. Eu acho linda essa frase. É Deus dizendo para você: meu filho, acabou o tempo de vergonha, o ano vindouro é ano de triunfo para aqueles que descem. Se prepare para você dizer tchau para o instrumento da tua vergonha, mas quando a bênção chegar, volte e faça feliz as pessoas que passaram os momentos mais angustiantes ao teu lado. Coisa boa, irmãos, é quando você é abençoado por alguém, e quando Deus muda o seu cativeiro, você agora retribui abençoando essa pessoa. Exatamente o que aquele homem fez. Eu não podia trabalhar, agora eu vou trabalhar para ajudar minha família. Eu não podia produzir, agora eu vou voltar para casa e vou produzir, para tirar um pouco o fardo deles. Chegou a minha vez de fazer por eles aquilo que eles fizeram por mim. E eu quero orar por você nessa noite, abençoar a tua vida e dizer que talvez você passou um ano difícil, um ano de bloqueios, um ano de coisas travadas, mas esse ano vindouro, pega essa palavra profética, você vai ser um semeador, não apenas nessa obra, mas Deus vai dar a condição de você abençoar aqueles que estenderam a mão para você esse ano todo. Pega essa palavra profética para a glória bendita do nome de Cristo Jesus. Verso de número 12. Já estou acabando a minha mensagem. Alguém entendeu até aqui? Diga amém. Amém. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Olha que coisa interessante. Jesus disse: e vendo a fé deles. Olha só, Jesus olhou e viu a fé passando por cima deles. Quem estava dentro da casa? Escribas, e escribas eram incrédulos. O que passou por cima dos escribas? A fé. O que Deus está dizendo? A tua fé tem que passar por cima dos incrédulos. Sabe por quê? Nem todos acreditam que Deus vai virar a chave na tua vida. E nem por isso você e eu temos que ser um crente vingativo. Somente a tua fé tem que passar por cima da incredulidade daqueles que não amam a Deus, ou daqueles que dizem amar e não amam. Deus está falando com você aqui, presta atenção que isso aqui é lindo. A tua fé tem que passar por cima da incredulidade. Esse ano você esperou algo de Deus, não aconteceu? Tem o próximo ano, você está vivo ainda? A porta não abriu esse ano? Calma, tem um ano chegando aí. A grande questão é: a sua fé está suficiente para passar em cima da incredulidade, por cima ou não? Será que você foi um crente resiliente até aqui, para chegar no ano que vem, dar ouvido aos incrédulos e jogar tudo para o ralo? Será que você estudou tanto, se preparou tanto, fez tanto curso para dar ouvido para isso aqui, ó? Ou você vai passar por cima como um trator, dizendo: não, Deus é comigo, Deus é minha vida, Deus é meu Redentor, Deus é meu Salvador, Deus vai virar a chave da minha vida esse ano, Deus vai levantar a minha vida. Será que você é essa pessoa, ou só eu que estou pensando aqui essa noite assim? Pastor, qual é o resultado da fé que passa por cima da incredulidade? Lembrando, Jesus olhou para o alto e falou: vendo a fé deles, a fé passando em cima dos escribas, da incredulidade. Qual é o resultado daquele que passa por cima da incredulidade através da fé? O texto diz, verso 12: levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Olha só, a fé, ela passa por cima dos incrédulos. E o milagre desfila por eles. Pegou a chave? Sabe o que Deus está dizendo? A fé é com você, desfilar o milagre é comigo. Você não precisa provar nada a ninguém, você não precisa se vingar de ninguém, você não precisa ganhar no grito de ninguém. Você tem a fé que te sustenta, mas fazer o milagre desfilar é Deus que faz.
E Deus faz isso não no sentido de jogar confete em você, mas no sentido de provar que um coração que é cheio de fé e cheio de resiliência e não desiste de um propósito, Deus é fiel e poderoso para honrar o propósito na frente de todos. Você pode crer nessa palavra profética e aplaudir o nome de Jesus nessa noite? A grande pergunta é: está preparado para começar o ano cheio de fé? Está preparado para usar os ouvidos esse ano? Como assim, pastor? Quando tiver incredulidade, usar os ouvidos. Como? Entrar por um ouvido e sair pelo outro? Está preparado para confiar em Deus plenamente, totalmente, e não mais na força do seu braço? Se a sua resposta for sim, eu quero profetizar para você um ano maravilhoso. Se a tua fé gritar mais alto que os incrédulos, o próprio Deus se encarrega de desfilar o teu milagre para a glória do nome santo de Jesus. Eu quero encerrar esse sermão, queridos, falando uma frase que eu quero que você grave, anote, faz o que você quiser. Pastor, eu não anotei a frase. Então depois você assiste o culto de novo na internet, vai lá e anota. Que frase é essa, pastor? Vencedores nunca desistem, e desistentes nunca vencem. Vou repetir: vencedores nunca desistem, e desistentes nunca vencem. Qual é a palavra de Deus para você essa noite, para esse ano vindouro? Não desista. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Bendito seja Deus. Alguém em nosso meio está afastado do Evangelho e quer retornar para Cristo? Só levantar a mão, quero orar por você. Todos são salvos em Cristo Jesus. Quem entendeu a mensagem essa noite aqui? Diga amém. Amém. Então ano que vem eu quero estar aqui de novo. Pastor, mas e se o pastor Diego não te convidar? Eu venho de bico e sento aqui. E se ele não der para você pregar, eu dou glória, a mesma coisa. E depois do culto? Depois do culto ele paga uma churrascaria, está tudo certo. Aleluia. Ainda mais agora com o time dele, né? Vamos mudar de assunto, né, pastor? Vamos falar de outra coisa, porque não quero estragar o culto. Irmãos, eu quero desejar a você e a tua casa e a tua família, aos irmãos que estão assistindo, toda sorte de bênção. Que você pegue essa palavra profética e não desista. O ano que vem tem mais. Tem ar aí no teu pulmão. Tem coisa boa chegando. O ano que vem eu tenho certeza que você vai cantar o hino da vitória para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos adorar Jesus. Vamos receber o anjo da igreja com as palmas mais uma vez. Deus abençoe.